queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento desta aula? Aula 8, objeto de conhecimento, saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial, com detalhamento, organização social e cultural dos povos pré-colombianos. Vamos para a nossa aula? Olá, queridos! O tema da nossa aula é povos pré-colombianos. Para tanto, nós trouxemos uma imagem de um mapa para vocês olharem rapidinho. Olhem só. Povos pré-colombianos. Quem eram esses povos? Olhem só. Nós temos aqui, no mapa, uma representação do mapa do continente americano atual, e nesse mapa nós temos justamente os povos pré-colombianos. Então, o número 1 aqui, nós temos os maias, 2, astecas, 3, os incas e 4, os povos indígenas no Brasil. Observem que nós destacamos aqui os povos que habitavam a região uma parte da América do Norte, Central e América do Sul. Por que esses povos possuíam essa nomenclatura, povos pré-colombianos? Porque esses povos, eles já habitavam a região antes da chegada de Cristóvão Colombo no continente americano, nas terras recém-descobertas que eles dariam o nome de Novo Mundo. Então, vocês observam aí que nós temos aí esses povos que nós falaremos sobre ele no decorrer da aula. Dentre os povos indígenas no Brasil, nós colocamos para vocês os tupis, os aruaques e os geis. Claro que eles não são os únicos povos indígenas no Brasil, até porque no momento da chegada dos portugueses, mesmo aqui no território brasileiro, havia por volta de 900 etnias presentes no território, e com o passar do tempo foram dizimadas com o contato com os europeus, ok? Então, para falarmos melhor sobre esses povos pré-colombianos, trouxemos aqui para vocês uma imagem que representa a cidade de Tikal. Essa cidade ela está localizada na Guatemala atualmente e fazia parte dos maias, da civilização maia. Então, a localização: Guatemala, Honduras e Península de Yucatán. Então, os maias eles se concentravam nessas regiões, ok? Eles eram organizados em cidades-estados. Mas o que eram cidades-estados, professora? Eram cidades independentes. Cada uma das cidades maias possuía a sua economia, a sua política, a sua sociedade estruturada. Logo, nenhuma cidade intervia na organização da outra, até porque elas eram independentes entre si. Isso é uma característica do que nós chamamos de cidades-estados, ok? Quais eram essas principais cidades? Nós temos Chichén Itzá, que fica no México, Tikal, nós estamos aqui inseridos numa representação de Tikal, que fica na Guatemala, e Copán, que fica em Honduras. E o auge da civilização maia ocorreu entre os séculos 3 ao século 9 depois de Cristo. Acredita-se que os maias eles tenham se dissipado por conta de desastres naturais. Então, no momento da chegada dos europeus à região do território que era habitado pelos maias, eles já não se concentravam mais como uma grande civilização. Eles tinham ali se dispersado devido, talvez, a terremotos, a epidemias, a tufões. Então, isso são causas possíveis para que os maias não estivessem mais organizados em uma grande civilização no momento das grandes navegações, certo? Mas nós podemos verificar como é que era a sociedade maia. Olhem só. A sociedade maia era uma sociedade hierarquizada. Então, temos aqui a representação em uma pirâmide. Então, aqui no topo, nós temos o rei, até porque ele era a figura principal dentro dessa sociedade, e ele era conhecido como Arrau. Professora, mas está escrito diferente. É porque o J, nesse contexto da sociedade maia, ele vai possuir o som de R. Então, o rei era conhecido como Arrau. Elite, nós temos nobres, funcionários do Estado, sacerdotes e chefes militares.
eram aquelas pessoas mais influentes dentro da sociedade maia. Abaixo deles nós temos a classe dos intermediários, que está aqui, ó, classe dos intermediários, com os escribas, pintores e escultores. Observem que nessa classe dos intermediários nós temos o que conhecemos como intelectuais, aquelas pessoas que vão registrar a sociedade deste período, certo? E temos também a classe mais baixa, composta por camponeses e artesãos. E no final, nós temos também o que nós podemos chamar de escravizados, certo? Então, essa é a configuração da sociedade maia, ok? A economia maia, vamos observar como é que ela estava organizada. Temos a agricultura, com milho, algodão e cacau sendo os principais produtos cultivados pelos maias. É importante nós enfatizarmos que o cacau era também uma moeda de troca para os maias. E também, a título de curiosidade, eles possuíam também a pimenta como uma moeda de troca entre eles, ok? Praticavam também a caça, a pesca e o artesanato. A produção, ela era coletiva. O que isso quer dizer? Tudo que eles produziam era dividido entre eles, ok? Por isso que é chamado de produção coletiva. Dentro desse contexto, nós temos também os camponeses, que são os agricultores que vão pagar impostos e trabalhar em obras públicas. Que tipo de obras públicas nós teremos aqui? Palácios e templos, certo? Então, isso caracteriza a economia maia. A cultura maia, ela está presente, né? Temos como características a religião politeísta. O que isso quer dizer? Eles acreditavam em vários deuses. Havia também a prática de sacrifícios humanos aos deuses. Os maias acreditavam que os sacrifícios poderiam agradar aos deuses e eles faziam esses sacrifícios regularmente. Havia também a questão das milícias, que aprisionavam os guerreiros rivais. Então, isso fazia parte da cultura maia. E dentro dessa cultura maia, nós trouxemos agora aqui para vocês, a título de curiosidade, um jogo que era feito, né, que era, vamos dizer, praticado pelos maias, que é justamente a pelota maia. Então, vamos lá. A pelota maia. Observem só que nós temos aqui uma imagem, né, em que eu tenho uma espécie de quadra, certo? Então, a pelota maia, chamado de poque-tapoque pelos maias, era um jogo de bola mesoamericano, foi o esporte mais importante e também ele representava rituais das antigas civilizações da Mesoamérica. Podia durar dias, terminando quase sempre com o sacrifício do capitão ou de toda a equipe. Observem aqui, nós temos a quadra e era proibido os jogadores usarem as mãos e os pés. Eles poderiam usar os braços, as coxas e os quadris para arremessar as bolas nesses aros que estão fixados aí na lateral da quadra, certo? O peso da bola variava de 300 gramas a 4 quilos, tinha mais ou menos o tamanho de 7 a 15 centímetros e o seu material era justamente de látex, ou seja, a borracha. Então, o que acontecia depois desse jogo, né? Os vencedores, muitas das suas vezes, eles eram sacrificados em homenagem aos deuses. Mas, professora, como assim eles ganhavam, ainda eram sacrificados? Sim, na cultura maia, o guerreiro que se sacrificava, né, que era sacrificado, ele via aquilo como uma grande honra, porque ele estaria agradando aos deuses. Então, esses sacrifícios, eles eram muito comuns na sociedade maia, ok? Então, vamos lá para o nosso próximo povo mesoamericano, que é justamente os astecas. Olhem só, eles se localizam no Vale do México, certo? Trouxemos aqui uma representação da região onde o Império Azteca estava concentrado. A capital dos astecas é Tenochtitlan, que possuía uma grande estrutura com a divisão de o templo, o palácio,
áreas de cultivo, áreas sociais. Então, essa cidade, né, asteca, ela era bem organizada e desenvolvida dentro do contexto do Império Azteca. Desenvolveram o comércio e o poder ele era centralizado, ou seja, havia a função, né, de um poder mais coeso, certo? Então, dentro dessa sociedade asteca, nós vamos conhecer aqui os seus principais participantes. Olhem só, conheçam comigo. Em primeiro grupo, né, nós vamos verificar aqui que eles vão entrar, são os camponeses. Eles trabalhavam nas terras da aldeia, prestavam serviços obrigatórios nas guerras e na construção de canais, diques e monumentos e pagavam impostos. Essa era a função dos camponeses. O segundo grupo são os grandes comerciantes e artesãos. Eles se organizavam em corporações e transmitiam a profissão de pai para filho, ou seja, a profissão ela era hereditária, passando do pai para o filho, certo? O terceiro grupo são os altos funcionários do Estado. Exerciam elevadas funções militares e civis, não pagavam impostos e recebiam parte dos tributos cobrados da população. O nosso próximo grupo que nós vamos conhecer agora, que faz parte da sociedade asteca, são os sacerdotes. Cuidavam do culto, da educação dos jovens, dos hospitais, para pobres e doentes, além de guardar os livros sagrados e históricos. Essa era a função dos sacerdotes. Então, tem ali uma função religiosa. E, por fim, o imperador. O imperador ele era eleito pela aristocracia militar e sacerdotal. Devia prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. Professora, como assim eleito pela aristocracia? Bem, o poder do imperador ele não era hereditário, ou seja, não passava de pai para filho. Havia uma eleição entre os príncipes da família do governante e esse imperador, né, esse candidato, melhor dizendo, ele deveria ser primordialmente um ótimo guerreiro, um guerreiro hábil. Por quê? Porque os astecas eles eram considerados como povos, né, aguerridos, povos guerreiros. Logo, seu imperador também tinha que ter essa característica. E, a partir desse momento, ele era colocado em votação. Depois que fosse escolhido, ele iria ser analisado pelos sacerdotes que buscavam ali sinais divinos para confirmar a escolha daquele imperador. Então, essa era a função do imperador e assim que era feita a escolha deste dentro da sociedade asteca, certo? Vamos conhecer agora a economia asteca. Como é que ela estava organizada? Temos a agricultura com o cultivo de milho, feijão, abóbora, tomate e cacau. Olhem só, mais uma vez o cacau aparecendo aqui, né, como um tipo de produto sendo produzido pelos povos da Mesoamérica. Chinampas, que eram ilhas artificiais. Vocês podem observar aqui que nós temos uma representação dessas chinampas. Elas serviam para produção de alimento para abastecer as cidades astecas. E a moeda de troca dos astecas era justamente o quê? O cacau, certo? Isso faz parte da economia asteca. Em relação à cultura, vamos verificar que eles eram politeístas. Mais uma vez, acreditavam em vários deuses. O mundo espiritual interfere no mundo real e possuíam conhecimento da astronomia. Aqui nós trouxemos, né, detalhes da figura central do calendário asteca, que é a Pedra do Sol. Como prova de conhecimento da astronomia, vamos observar a criação de 2 calendários pelos astecas. O primeiro calendário é o Xiuhpoali, que ele se baseava na produção agrícola, possuía 18 meses com 20 dias e mais 5 dias adicionais considerados os dias de Azar. E o Tonopali, que era um calendário religioso que possuía 13 meses de 20 dias. De acordo com a crença,
dos astecas e também pode ser confirmado pelo evento que surgiu posteriormente, a cada 52 anos esses calendários eles se coincidiam. E quando esses calendários eles se coincidissem, poderia haver uma nova era. Prova disso é que quando houve o encontro desses dois calendários, houve a chegada dos europeus à região, mudando completamente a dinâmica dos povos mesoamericanos, certo? Ocasionando ali a sua extinção futuramente. Agora, vamos observar os Incas, que também é uma outra civilização mesoamericana. Então, a sua localização é na América do Sul, uso de pedras em sua arquitetura. Observem no nosso mapa essa região em amarelo, justamente a área do Império Inca, localiza-se ali próximo à Cordilheira dos Andes e uma das suas principais cidades é Machu Picchu, certo? Nós trouxemos para vocês uma representação de Machu Picchu. Olhem só, nós temos aqui a encosta de uma montanha, né? Observem aqui na imagem que nós trouxemos para vocês, e ela é composta em degraus. Em cada degrau desse havia também a prática da agricultura, que nós vamos saber como é que ela era feita, certo? Então, a economia inca, como é que ela estava organizada? Em agricultura, vamos observar a agricultura sendo sua principal fonte de economia, até porque era necessário fazer o cultivo de alimentos. Dentro da técnica de cultivo, vamos observar o terraço ou curva de nível. É justamente a agricultura feita nesses degraus que nós acabamos de observar na imagem, né? Cada degrau desse possuía ali um tipo de alimento que era produzido, certo? E qual era a finalidade? Fazer com que houvesse, melhor dizendo, a produção em grande escala para a população inca. Quais eram os produtos cultivados? Batata, milho, feijão, quinoa e tomate eram os principais produtos produzidos pelos incas. Eles possuíam um sistema de irrigação avançado. Como é que funcionava esse sistema? Eles conseguiam pegar água das montanhas e levar até esses degraus, né, até esses terraços para ter ali a área fértil, a área irrigada para a produção agrícola. A pecuária que eles praticavam era com a domesticação da alpaca e da lhama, que são animais típicos dessas regiões, ok? Em relação à cultura inca, olhem só, a língua que eles falavam era o quechua, uso de joalheria e cerâmicas para cerimônias, possuía uma religião politeísta, os seus principais deuses eram Inti, Viracocha e Mamaquila, praticavam a mumificação e usavam também o quipu. É importante nós sabermos que o imperador asteca, melhor dizendo, o imperador inca, ele casava com a sua irmã, que de acordo com vamos dizer assim, a crença inca, ela era a reencarnação ou a representação de uma divindade feminina para os incas, que era Mamaquila. Então, ele casava com ela para que pudesse confirmar o seu poder dentro da sociedade, certo? Em relação à mumificação, havia dois tipos, né? A que era, teoricamente, a natural, que era justamente os guerreiros que eram sacrificados e ficavam expostos a altas altitudes para serem congelados e assim ele ficava numa espécie de mumificação, ou a mumificação voltada para rituais religiosos. E, neste caso, nós tínhamos ali a mumificação dos grandes poderosos, né, da sociedade asteca. Inca, né, da sociedade inca. Então, eles eram mumificados para ter essa relação com o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ok? Então, essa era a técnica utilizada em relação à mumificação entre os incas, ok? Vamos agora conhecer os povos indígenas brasileiros, começando pelos tupis. Olhem só. Localização. Litoral do Brasil, habitavam a região muito antes da chegada dos europeus. Então, toda essa área aqui, ó, ela já estava sendo habitada pelos povos indígenas. E estavam aí nessa região muito antes da chegada dos europeus. São diversos povos descendentes de Tupi, como, por exemplo, Tupinambás,
descendentes diretos dos tupis, e os tupiniquins, parentes dos tupi. A língua falada por esses povos era o tupi antigo, ok? Originários da Amazônia migraram para o litoral. Por que eles migraram? Migraram por conta do crescimento demográfico, ou seja, eles precisavam ocupar novos espaços por conta da grande quantidade de pessoas que estavam habitando as áreas. Praticavam a agricultura e eles eram organizados em aldeias com 4 a 6 malocas. É importante nós sabermos que os tupis eles possuíam uma grande diversidade também cultural, certo? O trabalho ele era dividido de acordo com o gênero, em que os homens eles caçavam, pescavam e guerreavam, as mulheres praticavam a agricultura e atividades domésticas, a sua religião era politeísta e o pajé é o líder religioso. Então, dentro da sociedade tupi, nós temos aí a divisão do trabalho por gênero. Quando se fala de gênero, nós temos o masculino e o feminino, onde homens praticavam atividades mais pesadas e que precisava ter a execução da força, já as mulheres praticavam atividades mais brandas, como agricultura e atividades domésticas. As crianças normalmente ajudavam suas mães nas atividades domésticas e também na prática da agricultura, certo? O líder religioso para os tupis era justamente o pajé. Outro povo indígena que nós trouxemos aqui para vocês observarem são os aruaques. A localização dos aruaques: Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Venezuela e Antilhas, ou seja, América do Sul. Praticavam a agricultura, pesca e coleta de frutos. Então, os aruaques eles também eram conhecidos como hábeis navegadores, utilizando as canoas para desbravar os rios. Aqui nós temos o primeiro contato, né, dos aruaques com os europeus. A princípio, esse contato ele foi, de uma certa forma, amistoso, né, amigável. Só que, com o passar do tempo, os aruaques eles mostraram, né, a sua resistência face a esse grupo que estava querendo dizimar a sua população. Assim também como aconteceu com os tupis. O encontro inicial com os portugueses, com os europeus, ele foi pacífico, mas muitos povos tupis eles acabaram sendo dizimados por conta do trabalho excessivo e também por conta das epidemias, né, das doenças trazidas pelos europeus, ok? Então, observem que esses povos eles acabaram ali tendo um grande problema quando encontraram os europeus, principalmente em relação ao uso das suas terras, em relação à sua cultura, em relação ao local onde eles habitavam. Muitos desses povos, tanto os tupis quanto os aruaques, os remanescentes tiveram que sair das suas terras, irem para regiões mais centrais, mais interioranas do Brasil, para poder se preservar desse ataque predatório que estava sendo colocado a eles, certo? Os aruaques usavam a cerâmica com ricos adornos, as suas aldeias elas eram numerosas e aruaques significa comedores de farinha também, ok? Então, os aruaques eles eram povos aparentemente, inicialmente pacíficos, mas com o passar do tempo eles viram que eles estavam ali em desvantagem e acabaram ali se organizando, fazendo alianças com outros povos para terem uma certa resistência à imposição da cultura e da dominação europeia, certo? O próximo povo que nós vamos conhecer agora são os geis. Olhem só, os geis eles se localizam na região central do Brasil. Então, toda essa área aqui em amarelo é justamente a área, né, que os geis eles se concentravam. O tronco linguístico dos geis, nós temos Chavante, Caiapó, Bororó, Javaé e Apinagé. Lembrando que tronco linguístico é aquele tronco que vai dar origem a outras línguas dentro do grupo
indígena. Eram conhecidos como tapuias, ou seja, selvagens. Por quê? Porque eles não tinham um contato amistoso com os povos, com os europeus. Então, por conta de haver essa divergência cultural entre eles, eles eram conhecidos como selvagens, que quer dizer o quê? Tapuias, certo? Eles viviam da caça, pesca, coleta de produtos da floresta e de cultivos agrícolas e praticavam a antropofagia. Então, olhem só, quando se fala em relação à antropofagia dentro dos grupos indígenas, nós precisamos observar que esse ritual ele era assim um ritual religioso para aquele povo. Eles acreditavam que no momento em que eles pudessem ter acesso à carne daquele guerreiro, né, ou ao sangue daquele guerreiro, eles poderiam absorver as virtudes desses povos, a virtude daquele guerreiro. Então, a antropofagia não era um ritual somente dos povos indígenas brasileiros. Como foi falado durante a aula, outros povos também faziam sacrifícios humanos. Por exemplo, os astecas e os maias. De acordo com alguns estudos, né, os astecas, dentro da sociedade asteca, as mulheres grávidas tomavam sangue dos guerreiros que eram sacrificados com a finalidade de absorver as virtudes e qualidades daquele guerreiro para o seu filho. Então, o sangue, nesse momento, ele vai ter esse pacto ritualístico entre a vida e a morte. E esse tipo de, vamos dizer assim, de rituais, eles eram bem presentes em toda a sociedade da Mesoamérica, certo? Passando ali da América do Sul, América Central, América do Norte também fazia também alguns tipos de rituais parecidos. Então, dentre os povos indígenas também havia a prática desses rituais. Conhecemos aqui 3 grupos, né, que, claro, não são os únicos, como foi falado durante a aula, havia a presença de vários povos indígenas no território brasileiro, cerca de 900 povos indígenas, ou seja, 900 etnias existiam no território no momento da chegada dos portugueses. Porém, com o passar do tempo e com as epidemias, com as varíolas, com os ataques entre tribos ou também com os ataques e conflitos com os europeus, essas tribos elas acabaram sendo dizimadas. Muitas das línguas também presentes nesse período foram esquecidas, porque os seus falantes foram dizimados, foram mortos, né? Não existiam mais, então como é que eles vão resgatar uma língua que não é mais falada? Então, queridos, esses foram os pontos principais abordados para os povos pré-colombianos nesta aula. Então, até a próxima!